Olá pessoal, Levi Oliveira falando. Então, com a possibilidade do Lula entrar no jogo da campanha eleitoral em 2022, com a liberação do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, o que acontece? Já começaram a fazer pesquisas envolvendo essa possibilidade. E um que me chamou a atenção foi uma pesquisa da acho que CNN, falando que colocando o Lula com uma margem um pouco para baixo do Bolsonaro. Então, como nós sabemos, a mídia brasileira e essas mídias importadas também, elas têm, em sua maioria, uma tendência, né? São jornais panfletários. Então, mas qual seria a estratégia do jornal colocar o Bolsonaro um pouquinho para frente? Perceba o seguinte: as campanhas eleitorais, as pesquisas sobre intenção de voto, elas acontecem de forma periódica e eles vão mostrando um movimento. Então ele mostrou um primeiro momento desse movimento, mas ele pode, considerando a possibilidade de falta de lisura, de falta de honestidade nas pesquisas, que é uma possibilidade. Se você acredita piamente nas pesquisas, você está liberado para ter essa opinião. Mas eu quero que você respeite também o meu direito de ter uma opinião. Então, considerando que as pesquisas não são tão confiáveis assim, elas corroboram para uma direção política. Qual seria, nesse caso, qual seria a estratégia? Seria mostrar uma mudança na direção. Então, primeiro eu mostro o Lula com 49, 39%, daí daqui a pouco eu vou aumentando, vou mostrando uma perda ou uma possível perda do Bolsonaro, daí vou construindo um número para quando chegar em 2022, existe a possibilidade de fazer uma pesquisa indicando o Lula na frente, entendeu? É um jogo que é um pouco sujo, mas o professor da Faculdade de Sociologia e Política, quando eu era na graduação, eu me lembro das aulas de estatística, era estatística específica para a campanha eleitoral, né? E ele falava que existem três formas de você mentir. E uma delas é através de números, através de estatística. Então você pode manipular os números colocando um público específico, você muda a amostra, você faz uma pesquisa induzida, você tem muitas maneiras de você induzir uma resposta de campanha, né? Então, não estou dizendo que as pesquisas são totalmente inúteis e que vamos lançá-las ao inferno. Não, eu estou falando do que é a realidade. A gente usa algum parâmetro em relação às pesquisas, porém não acreditamos piamente. Não acreditamos piamente em nada, na verdade, né? O único que a gente acredita piamente é no Senhor, é no Deus Todo-Poderoso. Mas em relação quando a gente for falar de campanha política, tem toda uma estratégia em relação às pesquisas, você vai induzir. Eu já vi marqueteiro na campanha de 2018 nos Estados Unidos, 2016 nos Estados Unidos, que falava, a gente pode eleger até o Mickey Mouse, quem a gente quiser. Por quê? Por meio de estratégia, por dinheiro. Os recursos são limitados, mas existe recursos de interesse, né? Em que a pessoa, se um grupo de empresários
financiar alguma campanha, ele pode ter vantagens outras em relação a benefícios assim, de serviço público, de várias coisas. A gente já está bem calejado disso em relação ao Lava Jato, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Claro que não é exatamente igual ao que nos Estados Unidos, mas a gente pode ter algum parâmetro. A nossa política é sui generis, o que significa que não é igual em lugar nenhum no mundo. Mas nós podemos ter algum parâmetro de comparação, né? É o que o Robert Down falava lá falando sobre democracia, ele falava de uma medição de democracia, e ele usava os Estados Unidos como parâmetro e os outros países todos aferindo a partir dessa medição do parâmetro ideal para ele, que era o próprio Estados Unidos. Então, a política comparada acontece. É exatamente igual? Não. É diferente. Uma pessoa um pesquisador de física, gravidade no mundo inteiro, dentro do planeta vai ter exatamente igual. O cálculo em relação de velocidade, a gravidade, física, vai dar exatamente igual no mundo inteiro. Mas quando você fala de ciências humanas, de sociologia, de política, ciências políticas, não é exatamente igual, mas a gente usa os parâmetros que a gente tem em relação para comparar. Mas dei uma volta grande para falar sobre isso, mas é para a gente ficar um pouco mais com um olhar de lince, com um olhar um pouco mais aberto, para nem tudo que fala Senhor, Senhor vai entrar no meu reino. Nem todo que fala Bolsonaro está ganhando nas eleições, ganhando nas pesquisas. Nem todos que falam isso estão com a intenção de que ele ganhe. Estão, às vezes, não quero julgar ninguém, até porque eu não estou na posição de julgar, eu só estou na posição de abrir os olhos de todo mundo que me ouve, mas eu não estou no lugar de julgar ninguém, né? Então, mas só que é o seguinte, a gente tem que estar com olhos abertos para não ser enganado por ninguém, por a gente não ser levado por um grupo e falar, nossa, é por aqui que a gente vai, vamos segui-los cegamente. E não, senhores, não dá para seguir cegamente ninguém em relação à política. Você segue a Deus cegamente, mas o homem não. E ainda mais quando o homem está falando de política. Então, eu espero que eu tenha sido claro com vocês a respeito do perigo que se corre quando você está falando de pesquisa eleitoral. E essa era a minha intenção. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.